existe neutralidade em nenhum assunto, tá? Não existe neutralidade em nenhum assunto. Qualquer um fala assim, ah, não. Qualquer um que mede um Guga Chakra. Não, estou aqui só para informar sem comprar lado. É mentira, tá? É mentira. Isso não existe. Como meu professor de faculdade dizia, nós não vivemos sob o mundo, vivemos dentro dele. Então tudo que a gente comenta faz parte da nossa vivência no mundo que a gente vive. Então esse negócio de neutralidade não existe, tá? Neutro só se for o detergente que você usa na sua pia. Isso é neutro. Um sabão, de repente, um sabonete de bebê é neutro. O Dove, sei lá. Mas isso só existe na imagem daqueles que se julgam melhores aí. Ah, eu sou neutro. Mentira. Não existe neutralidade, tá? As pessoas são mais ou menos neutras, mas se ela tá comentando alguma coisa, ela pode ter tendências. Você pode ser mais leve ou menos. Então, esse vídeo aqui, dos menores vídeos que eu encontrei comentando, e detalhe, isso aqui não é sobre o assunto hoje, é sobre treta que aconteceu há 3 anos atrás. Eu não lembro exatamente o que aconteceu 3 anos atrás, mas a maioria dos comentários dos vídeos melhores que colocaram a questão Israel e Palestina são de 3 anos atrás. Algo aconteceu há 3 anos atrás, como sempre acontece, que a maioria dos canais de educação ou não fizeram vídeos há 3 anos atrás. Aconteceu algo que eu não lembro exatamente o que foi. Provavelmente foi alguma coisa que a gente até chegou a comentar 3 anos, não sei se já tinha live há 3 anos atrás. Provavelmente a gente comentou, mas eu não sei exatamente o que foi. Mas vamos lá, eu vou comentando uma coisa ou outra durante o vídeo. Mas esse aqui, 2 vídeos comentando. E porra, tem vídeo bom, o vídeo tem 1 hora. 1 hora, aí o cara é pouco objetivo, aí o vídeo fica gigantesco. Então, dos menores, esse aqui foi o mais objetivo, mais que eu separei pra gente ver em live. Vamos lá. O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa... Mas aí que eu tenho que atualizar a página. Tá, vai entrar propaganda. Então, calma aí. O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. Importante salientar, claro que a grande maioria... Angel! Obrigadão, Angel! 400 bitos! Muito obrigado, minha querida. Vale salientar que a maioria dos mortos desse conflito são do lado palestino, disparado, tá? Disparado. A cada, sei lá, 20 pessoas que morrem, uma é israelense, tá? É papo disso. Então, não tem muito equilíbrio nessa disputa aqui, né? Mas vamos continuar. E transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre à beira de explodir. Boa noite, Neblina! Muito obrigado, Ricardo, meu querido! Israelenses e palestinos 400 bits, mano. Aí, na moral, eu não vejo 400 bits pintar aqui, assim, puro. Pau! Nessa live aqui tem um tempão. A galera chega a 400 bits, mas, assim, purão, assim, uma paulada só de 400 bits tem um tempo quando eu vejo. Caraca, Angel. Desbloqueou minha bolas ótimas, mano. Muito obrigado. Valeu, Ricardo e Angel. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e adianto que a resposta não é simples. Por isso, dividimos a resposta em 3 vídeos. A origem do conflito e as fronteiras, os assentamentos judaicos e a questão de Jerusalém. Vamos começar pelo início. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. Opa! O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os... Vamos lá. Preciso voltar no tempo até o início do século XIX. Isso aqui é um acerto do vídeo, falar sobre que o movimento sionista é anterior à
Primeira Guerra Mundial, tá? Tem gente, por exemplo, especialista do Twitter, dizendo que o movimento sionista começou ontem, né? Começou depois da Segunda Guerra. Não. Sionismo, inclusive, vale lembrar que, o vídeo não fala isso, mas vale lembrar que quem iniciou os movimentos, digamos, terroristas foram israelenses. Tá? Então, os israelenses, lá no final do século XIX, começo do século XX, fizeram, por exemplo, atentados a homem-bomba. Israelenses. O vídeo não diz isso, eu tô adicionando aqui, porque a gente tem que salientar algumas coisas. E quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse... Ó, tá aqui no canto. Viena, 1986. Essa data aqui, né, não é, tá errada essa data. Essa data é 1886. Tá? Essa foto aqui não tem 37 anos. Tá? Isso aqui é 1836. A data aqui está incorreta. Exatamente, é 1886. Esse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria aí com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu em parte como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época. Repare que o antissemitismo estava crescendo na Europa. Vamos lá. Não é que o antissemitismo estava crescendo. O antissemitismo é uma parada muito forte de tempos em tempos. Tá? Então, assim, os judeus quererem o Estado, segunda-feira, tá certo, tem que querer seu espaço. Não, nada contra aí. O lance que a forma que esse Estado vai ser implementado, que esse Estado vai ser produzido, que esse Estado vai ser forçado goela abaixo, que é o fundamental que a gente entenda esse movimento sionista sobre onde os judeus tiveram outros lugares que puderam escolher para fazer seu Estado. Outros países eles podiam ter escolhido. Eles podiam ter escolhido lugares menos ocupados. Essa é a palavra correta. Eles podiam ter escolhido lugares muito menos ocupados do que a Palestina, que era um local ocupado por milhões de pessoas. Tá? Um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele está dizendo exatamente isso, que o antissemitismo foi crescendo e na Segunda Guerra Mundial, né, na pré-Segunda Guerra Mundial, na década de 30 do século XX, chegou no seu auge. A reportagem não está dizendo que o movimento sionista foi por causa disso aqui. Diz que o auge desse movimento antissemitista foi no nazismo. Tá? Só entendam isso também. Angel conquistou o distintivo de 1000 bits na live. Ó. Foi quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções. Uganda, Argentina ou... Eu já ouvi falar que até houve uma oferta por parte dos soviéticos para que eles passarem... Sim, é verdade. Vai falar aqui agora. Argentina, Uganda e... Mesma região da Sibéria chamada Birobidzhan. Tá vendo? Região da Sibéria, que é uma região soviética. Que na época, ali era uma região da Soviética. Eu não sabia da Argentina. Não sabia. Eu sabia que tinha um território na África, que eu não sabia que era Uganda, tá? Mas na Argentina eu não sabia. Eu fiquei surpreso por ver isso aqui. É que a Argentina, não sei se vocês sabem, mas a Argentina ela é pouco povoada em sentido de densidade. A Argentina tem uma densidade muito baixa de pessoas. Muito baixa. A densidade da Argentina fora, sei lá, da capital, fora de Buenos Aires, é uma pessoa por quilômetro quadrado. Enquanto Buenos Aires tem, sei lá, 250 por quilômetro quadrado, fora é 1 por quilômetro quadrado. Então, realmente, a Argentina tem muito espaço vazio. Mas eu não sabia desse lance da Argentina. Na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o reino histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Parou! Olha só, vamos embora aqui. Palestina. Vou mostrar para vocês aqui
melhor o mapa. Vou abrir o mapa aqui, tá? Aqui, ó. Tá falando dessa parte aqui. Vamos lá. Olha onde que fica esse aqui, ó. Egito, Israel, Jerusalém. Ele vai falar, vocês estão tá falando dessa parte aqui, ó. Esse lugar aqui que é a treta. Tudo essa treta tá sendo aqui, ó. Faixa de Gaza, esse lugarzinho pequeno aqui que é encostado no mar e apertado contra Israel. Não tem para onde ir daqui, tá? Esse lugar aqui também vai ser comentado, mas é um território que era do Egito, passou a ser de Israel e voltou para o Egito. Mas... Com as bênçãos de Asta. Muito Proletário! obrigado. Muito obrigado pela inscrição. Mas repare, a faixa de Gaza é um território que não tem para onde ir. Não dá para a galera da faixa de Gaza simplesmente atravessar andando o mar. Tá? Não tem para onde eles irem. A faixa de Gaza é esse lugarzito aqui. Tá? É isso. É isso. Faixa de Gaza. Tá aqui, ó. Poucas ruas, apertado, local... Israel é isso tudo. A Cisjordânia, ó, que é o Líbano, a Cisjordânia é esse lugar aqui. A Cisjordânia é onde os palestinos querem, né, proclamar o Estado palestino. E aqui do lado está a Jordânia, que é o país vizinho a Israel, a Cisjordânia e tal. A gente está falando desse lugar aqui, tá? Só para vocês estarem bem situados no que a gente está falando nesse vídeo aqui. Vamos continuar. Não, esse aqui. E qual seria o problema? Bom, essa é descrita como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. E qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Esse que é o ponto que a gente tem que lembrar. Essa região não estava vazia. Tem gente morando lá. Alguém vai falar assim, Jaca, mas esse aí não era o território do antigo reino de Israel que a gente tem na Bíblia? É. Tem 2000 anos que eles foram expulsos de lá. Foram expulsos de lá no tempo dos romanos. Os romanos expulsaram os judeus de lá. Né? Então imagina, falar com base na Bíblia que Israel, aí serve para a direita e para a esquerda, pega a visão. Falar que Israel tem o direito de ser dona de lá, porque há 1.500 anos atrás ela era dona, é a mesma coisa do que você falar que os indígenas são donos do Brasil inteiro, porque eles, 300 anos, eram donos do Brasil inteiro. Então pega a visão, principalmente a galera que vai defender essa visão. Você acha que tem que dar tudo pros israelenses porque há 1.500 anos eles eram donos? Então você tem que aceitar que você, fazendeiro, que tem essa ideia maravilhosa, devolve tudo pros indígenas. Você aí dono, você aí que tem cidade, você que tem uma fazenda do tamanho de uma cidade inteira, devolve tudo indígenas, tudo deles. Então se for por dono histórico, devolve tudo, passa a régua e tá tudo certo. A gente tá falando de uma galera que saiu, deu um rolê de 10, 15 anos e voltou. Falando de uma galera que perdeu, que foi expulsa de lá há 1.500 anos, pô. Mais de 1.500 anos. Além disso, quando a criação desse Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo. A Primeira Guerra Mundial. Repara, a Primeira Guerra Mundial está acontecendo agora. Isso é, o movimento sionista é pré-Primeira Guerra Mundial, como a reportagem diz. Então, isso aqui eu considero um acerto muito interessante da reportagem, porque muitos canais de direita ignoram que o movimento sionista é um movimento que já vinha naquela região fazendo esse tipo de coisa. De forçar a presença, de ataque terrorista e coisa do tipo.
No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram. E claro, vale salientar que os Estados Unidos são os Estados Unidos da forma que são, isso é, se metem em tudo que é lugar, gostam de ser a polícia do mundo, gostam de se intrometer na porra toda, porque puxaram do papai deles, né? Inglaterra, ou da mamãe Inglaterra, que era assim, sempre foi assim, só parou de ser assim pós Segunda Guerra Mundial, porque já não dava mais as cartas do mundo. Mas Inglaterra sempre foi o que os Estados Unidos é há 70, 80 anos, tá? Né? Zero surpresa. Quem fez merda lá? Ah, Inglaterra! Ah, Inglaterra! Por que não? Entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é importante porque naquela época o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Ó, pega a visão da Declaração de Balfour, foi feita em 1917. Uma carta em que pela primeira vez o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte: nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na... No papel, a intenção poderia ser boa. Mas é o seguinte, os britânicos, ao contrário do que os americanos fizeram, por exemplo, no Iraque, os americanos tentaram fazer no Iraque o quê? Impor o que eles desejavam. A Inglaterra, não sei para bem ou se para mal, provavelmente para mal. A Inglaterra declarou, escreveu e falou assim, ó, mas eu não vou implementar. Joga no colo da ONU, pau no seu cu, meti o pé. A Inglaterra saiu fora. A Inglaterra prometeu, disse que ia, falou que ia ficar tudo bem e saiu fora do bagulho. Ela não ficou nem para mediar o bagulho. Ela só prometeu, entregou a carta aqui pro judeu e falou assim, aí, a ideia é boa, toma aqui. E ó, pirulitou a Inglaterra. A Inglaterra nem ficou para ver que a merda que ia acontecer. Nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte, nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. E houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviveu ao Holocausto nos anos seguintes. E aí, repara, e aí é uma parada covarde do movimento sionista, principalmente. Muita gente que passou o inferno na Alemanha, tá? Passou o inferno da Alemanha, ao sobreviver ao Holocausto, se mudaram para colônias, esse é o nome, tá? Colônias em Israel. Colônias. Então, essa galera foi usada pelo movimento sionista para fazer o caos. Repare que o movimento sionista ele já é um movimento nesse ponto maldoso. Ele pegou as vítimas e levou para lá. Falou assim, não. Pega essa galera aqui, ó, porra, né? Quem vai querer que o povo de Israel continue sofrendo? Pega esse pessoal que ficou preso, se fudeu durante 4, 5 anos, 10 anos, coloca eles aqui, pô. Ninguém... Os caras foram covardes. Êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviveu ao Holocausto nos anos seguintes. E a Logo Charlotte? após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947 a ONU propôs um plano. Lá vem a ONU propôs um plano. 600 mil judeus e cerca de 1.200.000 a 1.500.000 palestinos na região. Aí o pau começou a comer, briga de gangue, briga de torcida, aquela parada toda. E aí
repare numa coisa importante que talvez o vídeo não tenha deixado bem claro. Os judeus chegaram lá, literalmente, como eu disse, colonizando, forçando a presença. A Inglaterra falou que ia permitir a criação do Estado de Israel, mas os palestinos que já moravam ali há gerações e gerações e gerações nunca concordaram com essa porra. Nunca concordaram. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Os palestinos que já eram donos daquilo ali há muitas gerações foram obrigados a entuchar mais de 500 mil de judeus na região. Tá? Isso aí foi em 1900 e depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1947. Foi assim, foi quando o Estado de Israel o movimento sionista já existia, né? Tinham já judeus morando na Palestina, tá? Mas eram 10, 15, 20 mil judeus que moravam na Palestina antes desse movimento da Segunda Guerra Mundial acontecer. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse número subiu para cerca de 600 mil. Em que ele consistia? Bem, na criação de 2 estados independentes, um árabe e outro judeu. Isso é o plano da ONU de 1947, tá? Nessa época já tinha, de novo, durante ali a Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, já existiam judeus que moravam aí. Mas esses judeus eram 1% da população, 10% da população. Era poucos judeus. Tinha 1 bilhão de palestinos e 20 mil judeus. Entendeu? Tá? Deveria ter o mesmo número de católicos. Tipo, pouca gente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista... Muito obrigado. Cepaz 19, muito obrigado pela inscrição. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista conseguiu mandar para a região. Muito obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow. Machamé, esse nome. Depois, o movimento sionista conseguiu botar lá, né, tirando os sobreviventes da Segunda Guerra, tirando eles, que eram moradores da Alemanha, por exemplo, da Itália, trouxe essa galera para Israel, para colônias em Israel. E aí esse número que era de 10, 20, 30 mil subiu para 600 mil. Enquanto Jerusalém teria 2 estados independentes, um árabe e outro judeu. O Estado árabe seria em vermelho e o judeu seria em azul. Repare esse movimento, como esse mapa vai modificar-se. A União Soviética teve algum envolvimento? Sim! Sim. Mas quando o movimento sionista, que é extremista, tomou muito à frente, a União Soviética era aliada, inclusive. A União Soviética saiu, os Estados Unidos tomou lugar. Valeu, Cyber! Vamos ver filme de novo semana que vem. Enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado. O plano da ONU foi aprovado. Repare isso aqui de novo. Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta. Claro. Claro. Eles forçaram a entrada. Pensa no seguinte, você tem uma casa. E aí invade a sua casa. Aí a sua casa tem 8 cômodos. Aí alguém toma 4 cômodos da sua casa. Tomam 4 cômodos da tua casa. Com as bênçãos de Asta. Muito obrigado. Maetil, muito obrigado. Exato, Ricardo. Imagina, alguém toma 4 cômodos da sua casa. Sua casa tem 8 cômodos. Tomam 4 cômodos dela. E aí tu fala assim, porra, não, vocês têm que sair daqui. Aí vem um terceiro pessoal e fala assim, vamos fazer um acordo? Deixa 4 cômodos pros invasores e fica com os outros 4. Aí o invasor fala, porra, gostei da proposta, muito boa a sua proposta. Ué, e eu? Foda-se. Você tem que aceitar a proposta.
Se ele que te invadiu aceitou, por que você não quer aceitar também, e tu? Caralho! E sabe qual é o foda disso aqui? A gente tá vivendo uma parada muito doida. O presidente da Ucrânia disse que esse tipo de acordo é maluquice, é privilegiar o invasor. Porque a Rússia teve a ótima ideia de sondar sobre uma proposta essa. A Rússia mandou tipo se tudo que a gente já tomou ficar pra gente, inclusive aquilo que a gente tomou em 2014, a gente para. Aí o presidente da Ucrânia ficou putão, o Zelensky ficou putão, falou, não pode. Mas esse bagulho de Israel foi igualzinho. Israel entra, briga, arruma confusão, ganha metade do território, mais ou menos, e fala, porra, gostei dessa proposta, hein? Vou aceitar. Enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado. E detonou uma sucessão de eventos que mudariam a história. Uma data se destaca, 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado Mandato Britânico da Palestina encerrou oficialmente. A Inglaterra meteu o pé, falou, vazei, problema é de vocês. O governo britânico havia informado meses antes que concordava com o plano de partilha da ONU, mas que não iria implementá-lo, marcando então a data para sua saída. Segundo, foi também o dia em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. 48. No dia seguinte, 5 países árabes vizinhos declararam guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Isso aqui é foda. Isso aqui, cara, isso aqui é foda. Repara, os caras declaram guerra e repara a força militar que Jordânia, Egito. A força dos caras, meu irmão, tá invadindo de cavalo e de espingarda, mano. Israel tava com o quê? Recebendo ajuda e auxílio dos Estados Unidos, de países da Europa. Aí complicou, né? Aí ficou ruim. Criado o país e invadem o novo Estado judeu. Guerra Árabe-Israelense. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de batalhas, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande seu território. Israel vence a guerra depois de um ano e aquela parte toda ali que era Palestina, né, já rodou. Aquela parte toda árabe ali já foi pro caralho. Já se foi, tá? Já fez puff. Temos uma redução forte em 1948, tá? E ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O Egito fica com Gaza. O Egito ficou com Gaza, a Jordânia ficou com a Cisjordânia. Os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem um país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje. A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso aconteceu com pessoas nos dois lados do conflito, mas o problema... Aí, né, é a BBC passando pano, os dois lados do conflito. Pau no seu cu, né? Dois lados do conflito é o caralho. Ficou desabrigado, 100 israelenses desabrigados e 5 milhões e 1 milhão de palestinos, né? 1.000 israelenses para um lado, 1 milhão de palestinos para o outro. Desabrigados para os dois lados. Os dois lados ficaram desabrigados, porra. Aqui, ó. 2.000 israelenses sem uma casa. Aí ele tem 500 mil, não, mas ficou para os dois lados. O problema afetou principalmente os árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras áreas 750 mil palestinos da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Repare que ela nem falou quantos israelenses ficaram sem lar. Ela só disse, estima-se, deve ter sido muito mais, 750 mil palestinos ficaram sem lar. Israelense, ela não diz. Porque foi um número tão baixo
tão baixo que seria idiota botar um do lado do outro. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, e marcam a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos dos que foram deslocados na década de 1940, segundo a ONU. Até hoje tem 5 milhões de palestinos desabrigados, refugiados. 5 milhões. Gente que tá tendo filho e neto em abrigo. Tá? A segunda consequência que perdura é a divisão do território palestino em dois, a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. Ou seja, foram divididos dois territórios sem ligação por terra entre eles. Alguns anos após a primeira guerra entre árabes e israelenses, uma crise no canal de Suez causou outro confronto militar em 1956. Dessa vez entre Egito e Israel, que teve o apoio do Reino Unido e da França. Após 9 dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram como estavam. Isso até junho de 1967, quando ocorreu o terceiro conflito, conhecido como Guerra dos 6 Dias. Que durou apenas 6 dias mesmo, e no final Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península. A Guerra dos 6 Dias foi pica, porque Israel deu um... Porra, ela meio que deu um golpe, assim. Ela disse que a inteligência de Israel detectou que seria atacada. E aí ela atacou o Egito e a Cisjordânia e as colinas de Golã e a Gaza, tudo ao mesmo tempo. E aí ela, por exemplo, destruiu todos os aviões, bases militares, uma porrada de coisa desses 3 países. Em 6 dias a guerra acabou porque os países tomaram no cu. Assim. E falaram, caralho, perdemos. Nem sabia que estava em guerra, perdemos. Israel ocupou a Cisjordânia em 6 dias. Em de 1967, quando ocorreu o terceiro conflito, conhecido como Guerra dos 6 Dias. Que durou apenas 6 dias mesmo. E no final, Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. A questão de Jerusalém é um caso à parte, também bastante complexo, que vai ser tratada no terceiro vídeo dessa série. Bom, o último conflito dessa série de disputas internacionais entre árabes e israelenses foi a Guerra do Yom Kippur, que em 1973 colocou o Egito e a Síria contra Israel. A guerra durou 20 dias, mas suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Em 1978, pega a visão do que vai acontecer aqui pro segundo vídeo, que isso aqui é importante, principalmente no segundo vídeo, quando vai aparecer aquela época ali, década de 90, do Bill Clinton, tal, mas isso aqui mostra mais uma camada de erros de Israel, tá? o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, nos acordos de Camp David. Dessa maneira, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. O Egito falou assim, o Sinai devolve para mim, aí ganhou de volta o Sinai de Israel e a faixa de Gaza. Caguei! Apenas a Jordânia, além do Egito, assinou um tratado de paz com o Estado judeu. Esse foi um ponto de inflexão que também marcou o relacionamento entre Israel e os outros países árabes. Até hoje, os outros estados árabes da região, além do Irã, não reconhecem o Estado de Israel e consideram o território. Ela falou árabes além do Irã. Lembrem, o Irã não é árabe, tá? O Irã não é um estado árabe. Não é. O Irã é persa. Persa. São iranianos. Eles não são árabes. Território sob ocupação ilegal. No fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes porque marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os estados árabes vizinhos. E o que isso significa? Que a partir daquele momento, o conflito se concentrou não mais na luta entre os estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob controle militar de Israel e em parte sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas, que desde 2007 controla Gaza. E isso nos leva ao próximo vídeo, sobre os chamados colonos judeus, ou seja,